Oi pessoal, tudo bem? Esse é o segundo vídeo da aula de matemática financeira. Nesse vídeo a gente vai ver mais um exemplo, olha só. Ele diz o seguinte: imagina que uma pessoa está querendo comprar um objeto, sei lá, um celular, um tablet, alguma coisa assim, e custa R$ 919,46 ali à vista, né? Só que a pessoa não tem esse dinheiro, mas ela ainda assim quer levar esse produto. Bom, felizmente a loja, né, ou infelizmente, né, a loja ela oferece essa opção de pagar em 8 prestações mensais sem entrada, né? Então a pessoa leva o produto, começa a pagar depois de um mês, né? 8 prestações, vai pagar isso em 8 meses, tá? Em 8 prestações iguais, né? De mesmo valor. A primeira prestação um mês após a compra, já falei, o juro é de 8% ao mês. E aí, né? A pergunta que se faz é: quanto que essa pessoa vai ter que pagar, né? Quanto que essa pessoa vai ter que pagar por mês? É claro que não vai ser simplesmente esse valor dividido por 8 que você tem aí o juro embutido, né? Para a gente poder fazer essa conta direitinho, a gente deve precisar em algum momento dessa informação aqui que ele deu, né? Ele disse para a gente que 1,08 elevado a menos 8 é igual, na verdade não é igual, é aproximadamente, né? Aproximadamente 0,54027. E aí, né, a gente deve ter que usar essa informação aí para alguma coisa em algum momento. Bom, pessoal, a ideia é a mesma lá do problema anterior. A gente começa montando um diagrama para a gente não se perder no que está acontecendo, tá? Vamos lá, a gente tem agora, né, a nossa linha aqui do tempo, que tem os tempos 0, 1, 2. Eu vou até o 8, né? Colocar aqui esse tracejado aqui, né? Isso está indicando que continua, né? Deixa eu até fazer assim, colocar 3 pontinhos. 3 pontinhos, isso indica para a gente que continua até o mês 8, né? Quando você paga a última prestação aí e quita a sua dívida, tá bom? Então, pessoal, o que vai acontecer, né? A gente tem 8 pagamentos, né? 8 pagamentos P, tá? Que depois que a gente somar tudo, isso tem que ser equivalente, né, de alguma forma, ao valor, né? Ao valor aqui de R$ 919,46. Tem que ser equivalente a isso de algum modo. Bom, o que a gente vai ter que fazer? A gente já sabe, né? A gente já viu no último exemplo, a gente não consegue comparar esses valores assim, a menos que a gente leve tudo para o mesmo tempo. Tá bom? E aí você pode escolher, né? Você pode levar, por exemplo, tudo para o último tempo. Normalmente a gente leva, né, tudo ou para o último tempo ou então tudo para o primeiro tempo, para o tempo inicial, tá bom? Quando a gente viu na última aula, quando a gente leva para o tempo futuro, a gente multiplica por 1 mais a taxa de juro. Então é claro que se a gente quiser levar para o tempo passado, a gente precisa dividir por esse mesmo valor, né? A gente usa a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Em vez de multiplicar pela taxa, a gente divide pela taxa, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, vai valer a pena a gente levar tudo para o tempo 0, tá? No outro exemplo, valia a pena a gente levar tudo para o último tempo, que se eu não me engano era o tempo 3. Poxa, como é que eu vou saber quando que eu tenho que levar para o futuro, quando que eu tenho que levar para o passado, né? E agora, né? Como é que eu vou saber? Pessoal, o que vai indicar isso para a gente é a natureza aqui do dado, da informação do problema, tá bom? Como ele deu aqui com um expoente negativo, ele está indicando que vão haver divisões, né? Então ele já direcionou, né, a abordagem, a solução que a gente tem que ter, né? A gente tem que fazer uma conta que em algum momento vai aparecer uma divisão, né? A gente sabe que o expoente negativo, a gente inverte a base, né, e coloca... a gente inverte a base aqui e troca o sinal do expoente, então vai ficar 1 sobre 1,08 elevado a 8. Você sabe que vai ter uma divisão aí, tem que aparecer uma divisão na sua conta, né, para você poder usar essa informação. Bom, pessoal, então vamos lá, né, vamos levar todo mundo para o tempo 0. Felizmente, o 919 aí, que é o valor mais chatinho, ele já está no seu tempo 0, você não vai precisar mexer com ele, tá bom? Mas esse valor P, ele é P no tempo 1, no primeiro mês. Tá? Mas, né, se você tivesse esse dinheiro no tempo 0 e quisesse adiantar, né, quanto que você ia ter que pagar? Você ia ter que pagar menos do que P, porque você não ia precisar pagar o juro, né? Então você ia pagar P dividido por 1 mais I. Por que isso, né? Por que isso? Porque se você tiver esse dinheiro no tempo 0,
Passado um mês, o que vai acontecer? Esse dinheiro aqui ele vai gerar, né, um juro, uma taxa de juros de 8%. Então ele vai ficar multiplicado por 1 mais I dali a um mês. Então dali a um mês ele vai valer exatamente P. E é isso que a gente quer. A gente quer que ele valha P nesse período. É como se fosse o seguinte, né? Você já tem esse dinheiro para pagar, tá? Não é ainda o valor P, mas é quase, né? Um pouco menor do que P. E é exatamente o valor que se você deixasse um mês rendendo a juros de 8% ao mês, você teria, né? No mês seguinte você teria exatamente o valor P da prestação, o valor P da parcela que você tem que pagar. Essa é a ideia, né? Como se você já tivesse o dinheiro para pagar, mas você deixasse ele guardado um pouquinho no banco, né? Rendendo, e aí com o valor dele e com o juro, né? Você vai conseguir pagar a prestação no mês seguinte. Bom, pessoal, isso não acontece só com a primeira parcela, acontece com todas elas, né? Por exemplo, a segunda parcela, se você já tivesse esse dinheiro, né? Se você já tivesse esse dinheiro no tempo zero, você poderia ter, né, simplesmente, ó, P dividido por 1 mais I ao quadrado, né? Por quê? Se você leva esse valor para o tempo zero, ele se torna menor, né, do que ele era, e se você multiplicar por 1 mais a taxa 2 vezes, você avança 2 meses, e aí no mês 2 você vai ter exatamente o valor P, tá bom? Você já entendeu, né, como é que funciona? Esse negócio ele continua, né, até a última parcela, que é 1 mais I elevado a 8. Certinho, pessoal? E agora, né? Como que a gente vai fazer essa conta, né? E agora, né? Essa conta ficou chatinha, né? Como é que você vai substituir aqui o I, né, por 0,8, que é 8%, e ir somando isso tudo, né? E elevar ao quadrado, elevar ao cubo, a quarta, a quinta, a oitava. Nossa, vai ficar complicado isso daí, né? Será que não tem um jeito mais fácil? Claro, né? Tem. Repara aqui, o que apareceu aqui no segundo membro? É a soma dos termos, não de uma sequência qualquer, mas é a soma dos termos de uma PG, né? Olha só para que serve PG, né? Se você faz a soma dos termos, né, de uma PG, você não precisa fazer a conta toda, existe uma fórmula para simplificar, né, para facilitar a nossa vida. Então você vai fazer o primeiro termo da PG, tá aqui, né? Vezes a razão elevado a n. Quem é a razão, né? Observa que a razão é 1 dividido por 1 mais i, tá? 1 dividido por 1 mais i. O que eu vou escrever? 1 dividido por 1 mais i é 1 mais i elevado a menos 1, ok? Elevado a menos 1. Só que a razão elevada a n, a quantidade de termos, então é a razão elevada a 8. Só que a razão já está elevado a menos 1, quando você elevar a 8, vai ficar elevado a menos 8, e já apareceu aqui o que a gente queria, tá bom? Então é a razão elevado a n menos 1, dividido pela razão 1 mais i elevado a menos 1, né? Menos 1 da fórmula. Pessoal, já está na hora aí da gente começar, né, a substituir o i. Não, ainda não, né? Ainda dá para a gente melhorar um pouquinho nossas contas. Vamos continuar trabalhando com i por enquanto, né? E aí a gente vê o que dá para fazer para melhorar. Por exemplo, esse numerador aqui, eu não vou mexer nele ainda não, mas o denominador já dá para a gente fazer alguma coisa, né? Porque essa expressão, isso é 1 dividido por 1 mais i, e aqui menos 1, né? O que você vai poder fazer? Eu estou ficando aqui sem espaço, né? Não contava com isso. O que a gente vai poder fazer, né? A gente vai primeiro olhar, né, que aqui a gente tem uma multiplicação, e você vai poder fazer a distributiva aqui no denominador, né? Essa expressão multiplica essa, e essa multiplica essa daqui. Quando você fizer 1 mais i vezes 1 dividido por 1 mais i, corta tudo e dá simplesmente 1. Né? Então, vou escrever aqui 1. E quando você fizer 1 mais i vezes menos 1, vai dar menos 1 mais i. Né? E aí você já observa também que 1 menos 1 vai zerar. Né? Vai zerar e vai sobrar só menos i. Daqui a pouco a gente vê o que a gente faz com isso. O P, pessoal, o P é o que a gente quer descobrir, né? Vou manter. E essa expressão vai ficar o quê? Vai ficar esse valor menos 1. Quanto que é isso menos 1, né? Eu vou fazer 1 menos esse valor. Vamos lá, vou fazer aqui, vai ficar 3, vai 1, vai 7, 9, 5, 4, isso. Tá? Se a gente somar esses dois valores, vai dar 1. Então, quando eu fizer
esse valor aqui menos 1, esse menos 1 vai dar esse aqui por sinal negativo, né? Então vai ficar menos 0,45973. Opa, isso, né? Pessoal, o que aconteceu aqui, né? Aqui a gente vai repetir o valor 45973, né? E vai reparar que aqui ficou negativo, né? E agora, o valor da parcela vai ficar negativo? Ficou ruim isso, né? Bom, nem tanto, porque, olha só, no denominador aqui a gente também tem um valor negativo. Deixa eu só repetir aqui para a gente ver. Observa que aqui no denominador ficou 1 menos 1, zerou, menos i. Tá? Então ficou menos o i, que é 8%, que é 0,08. Bom, como eu tenho um número negativo em cima e um número negativo embaixo, eu posso simplesmente multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, tudo fica positivo, tá? Fica mais fácil aí pra gente. E para fechar, a gente tem que o P, o valor de P, é essa expressão, 919,46, dividido por 0,45973 vezes 0,08. Bom, e agora, né? Ficou difícil fazer essas contas? Dá uma olhadinha, né? Parece, à primeira vista pode parecer difícil, mas não é tão difícil como parece não, tá? Não é tão difícil não. É só a gente ver, pessoal, e aí você tem que olhar um pouquinho, né? Para ver que se você pegar 45.973 e multiplicar por 2, você vai ter exatamente 919,46. Tá? Esse é o truque, né? Deixa eu jogar para cá para a gente ver melhor. Olha só. O que é essa expressão aqui? É 91946 dividido por 10, né? Então, vou colocar assim, dividido por 100, né? Então, vou colocar um 100zinho aqui embaixo. Tá bom? Essa expressão dividido por 100 dá essa. E aqui? Aqui é 45973 dividido por 10.000, né? Então, tem que colocar 10.000 multiplicando lá em cima. 10.000. E aqui ficou 0,08, é 8 dividido por 100, né? Dividido por 100. Vamos ver como é que ficou? Olha só, a gente tem 4 zeros embaixo e 4 zeros em cima, então essa parte toda foi, né? É só fazer esse valor dividido por esse vezes 8. E aí, como é que vai ficar, né? Observa que esse valor aqui dividido por esse dá exatamente 2. Então, a gente conseguiu descobrir qual é o valor da prestação. O valor da prestação é simplesmente 2 vezes 8, é R$16. Então, se você paga aí R$16, R$16? Não, né? Olha só, já tava fazendo besteira aqui, né? Na verdade, pessoal, aqui tem 5 zeros, né? Olha só, aqui tem 5 zeros, R$16 está muito pouco, né? Tem 5 zeros, né? Era para ter 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei só 4 aqui, né? Eu esqueci um zero. Bom, aí sim, né? Aí sim. Por que 5 zeros, né? Que você tem 5 casas decimais. Então, a gente cortou 4 zeros em cima, 4 zeros embaixo, continua um zero aqui em cima, né? Então, ficou 10 vezes 8, 80. 80 vezes 2, 160. Aí sim, né? Você vai ter que pagar 160, né, reais mensais durante 8 meses para poder quitar esse produto que, se você tivesse valor à vista, custaria R$ 919,46. Ok, pessoal? Então essa é a ideia, né? A gente vai desenvolvendo, em algum momento a gente usa a soma dos termos da PG e aí depois é só substituir os valores e a gente tem a resposta. Ok, pessoal? A gente vê aí mais um exemplo, aí no próximo vídeo. Até lá!